Veja agora o que foi notícia no Parlamento Fluminense durante a semana. Ex-secretário de Transportes vai ser convocado a prestar depoimento em CPI. Convocação de aprovados no concurso do Degase é tema de debate na Comissão de Educação. CPI da morte de jovens negros e pobres vai fazer audiências em 7 cidades do estado. O Alerj Revista está no ar. A CPI dos transportes vai convocar o ex-secretário da pasta, o deputado federal Júlio Lopes. Ele não compareceu à audiência na Alerj. Os parlamentares ouviram outras 2 pessoas na quarta-feira. A comissão que investiga as irregularidades no setor de transportes contava com a presença do ex-secretário estadual da pasta, Júlio Lopes. O deputado enviou ofício dizendo que não participaria da reunião. No documento, Júlio Lopes disse que o objeto da CPI são as operações que investigam corrupção no setor de transportes. Por não estar envolvido nas denúncias, o deputado declinou o convite. Foi unanimidade entre os membros da comissão a convocação do ex-secretário, que ocupou a cadeira da Secretaria de Transportes por 7 anos. Ele foi secretário de transporte, exatamente definidor da política de transporte durante 7 anos, 2007 a 2014. Então, o deputado federal Júlio Lopes tem uma contribuição importante a dar, porque ele tem um número de informações muito grande por ter conduzido durante 7 anos exatamente a Secretaria Estadual de Transporte do Estado do Rio de Janeiro. Na ausência de Júlio Lopes, foram ouvidos o superintendente de gestão da Agência Metropolitana de Transportes Urbanos, Sérgio Marcolini, e o subsecretário de Estado de Transportes, Oswaldo Andrade. Integrante da comissão, o deputado Flávio Serafini demonstrou insatisfação com os dados fornecidos pela Secretaria de Transportes e cobrou mais detalhamento. A gente tem seguidamente pedido informações à Secretaria e as informações têm vindo ou incompletas ou com foco desviado. E as informações são fundamentais para que a gente possa avançar numa nova proposta de regulamentação dos transportes, para aprofundar uma leitura sobre o que no sistema está funcionando errado. O CPI agora tem o desafio de pressionar o Estado para que as informações venham mais qualificadas, para que a gente possa fazer bem o nosso trabalho e fazer com que a CPI renda frutos para o processo legislativo e para a sociedade. Uma das solicitações da reunião desta quarta-feira é que a comissão passe a fazer trabalho de campo. Eu percebo isso, que o foco de 90% da discussão que está sendo feita aqui na Comissão Parlamentar de Inquérito, ela está muito vinculada à região metropolitana. E é natural que isso ocorra. Mas nós precisamos nos deslocar aqui e vermos também no interior como o transporte público intermunicipal está atendendo a população. Eu sou de uma cidade chamada Campos, que fica a quase 300 quilômetros de distância da capital, e é preciso avaliar. Ali tem 22 municípios na região norte e noroeste. Como é que está essa relação? E se a CPI não atender também essa demanda, eu creio que ela irá fracassar, porque ela precisa avaliar, de um ponto de vista global, o sistema de transporte público. A próxima reunião da CPI dos transportes está marcada para o dia 11 de abril e vai tratar sobre as obras de modernização e gestão dos bondes de Santa Teresa. O ex-presidente da CPI das construtoras fez uma reunião para verificar se o termo de ajustamento de conduta assinado em 2014 pela empresa Ferreira e Gonçalves com a Defensoria Pública do Rio, que representa cerca de 200 compradores de imóveis e terrenos da falida construtora AG Prima, está sendo cumprido. O acordo foi feito após 4 anos de espera para a entrega dos lotes e apartamentos nos condomínios Vivenda de Campinas e Jardim Sancerre, ambos na zona oeste do Rio, e do pedido de falência da AG Prima. Segundo o TAC, os compradores poderão optar por receber de volta o valor pago corrigido em 15%, ou os próprios imóveis e lotes dos respectivos condomínios. A Defensoria Pública tem feito uma construção muito importante de tentar, pelo menos, reduzir o dano das pessoas que foram lesadas. Então, há uma empresa, a Ferreira Gonçalves, que, ao que parece, também foi lesada pela G-Prima, que se dispõe a assumir, cumpridos os requisitos legais, assumir a responsabilidade pelo empreendimento e, com isso, assume também a responsabilidade
de retornar o valor que as pessoas gastaram com algum nível de correção. Nosso interesse efetivamente não é ajuizar novas ações, ajuizar ações para o cumprimento desse TAC e tudo mais, mas sim medidas efetivas e concretas para que as pessoas efetivamente tenham aquele seu direito violado restabelecido, recomposto à situação anterior. Os deputados, em especial o deputado Gilberto Palmares, se faz presente lá para pressionar a Ferreira Gonçalves a cumprir aquilo que foi estabelecido da forma mais rápida possível. O advogado da empresa disse que, devido às dificuldades do setor, os prazos de entrega sofreram atrasos, mas que no mês passado as obras foram reiniciadas. Ele garantiu que até o fim do ano todos os imóveis e lotes serão entregues e que quem optou pela indenização vai receber o valor corrigido. Nós não conseguimos vender o empreendimento todo como a gente imaginava. Então, resolvemos essa outra alternativa, consultamos a Defensoria Pública e eles aprovaram também, daí a nossa ideia de fazer esse ressarcimento em unidades, considerando que cada unidade seria R$ 95 mil, uma vez que houve uma Assembleia Geral Extraordinária da Associação dos Promitentes Compradores, devidamente legalizada, tudo bonitinho. A Frente Parlamentar em Defesa da Reforma Psiquiátrica e a Comissão do Cumpra-se da Alerj se reuniram para discutir as mudanças anunciadas pelo governo federal na política de saúde mental, álcool e outras drogas. Estiveram presentes no encontro representantes da Defensoria Pública, do Ministério Público, do Conselho Nacional de Saúde e da sociedade civil. Segundo os participantes, o que está em jogo com as novas medidas propostas é o retorno da ênfase dada a modalidades assistenciais reconhecidas pela ineficiência nos processos de reabilitação e reinserção social. Eduardo Vasconcelos, representante do coletivo Pró-Frente, considera um retrocesso as novas medidas por apresentarem como pilar o isolamento social e a abstinência como alternativa de tratamento aos usuários. Um documento foi votado durante o encontro pedindo cancelamento das portarias do Ministério da Saúde. Essas portarias vão na direção inversa dessa política de Estado que a gente tem nos últimos 30 anos, já com a lei da reforma psiquiátrica, que é uma desmanicomialização, não centramento na internação. Ela pode ocorrer em casos excepcionais, mas em serviços, em cuidados na liberdade, redução de danos, no caso da política de drogas. Isso não significa que a abstinência possa ser válida para alguns, né, e que em determinados momentos a gente tenha internação. Esse não é o problema é se a internação, a alternativa central e a abstinência absoluta ser a única política disponível na política de drogas nesse país. A representante da Secretaria Estadual de Saúde relatou que tem orientado os municípios do Rio de Janeiro a não seguirem as medidas propostas pela União. A nova portaria sugere o aumento de leitos destinados à internação psicológica dentro dos hospitais gerais. A medida vem sendo combatida, dando incentivo à continuidade do tratamento nos Centros de Apoio Psicológicos, os CAPs regionais. Os leitos são para pequenas internações em momentos de crise. Na verdade, quem sustenta a crise é o CAPs, quem deve sustentar é o CAPs. Então é uma lógica inversa, né? Está transformando, como disse o Eduardo, né, esses leitos de hospital geral em mini manicômios. A gente não está seguindo a portaria, né, porque a gente não vai habilitar a comunidade terapêutica, esse já era um princípio nosso, né? A gente não acredita nesse modelo. A gente não vai deixar de estar investindo na rede de CAPs e dos leitos de hospital geral, mas nessa lógica. Presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Reforma Psiquiátrica, o deputado Flávio Serafini, quer impedir que as novas medidas afetem os usuários. O parlamentar falou em provocar o Ministério Público e destacou o movimento que os deputados federais têm feito para reiterar a política nacional da reforma psiquiátrica. O que a gente quer fazer é não permitir que esses retrocessos cheguem na ponta. Então hoje a gente articulou aqui um grande acordo com profissionais, gestores, usuários, para não permitirmos que essas políticas cheguem na ponta, ao mesmo tempo de tentar anulá-las, tanto do ponto de vista legislativo, quanto do ponto de vista judicial. Vamos provocar o Ministério Público, já há uma ação do Conselho Federal de Psicologia, e parlamentares estão também atuando no Congresso Nacional para aprovar leis que reiterem
a política nacional da reforma psiquiátrica, ou seja, saúde, né, não é uma mercadoria e a loucura não é uma razão para que ninguém seja cerceado da sua liberdade. No próximo bloco, o Conselho de Recuperação Fiscal terá que aprovar convocação de concursados do Degase. O Alerj Revista volta já.